Olá, fisioterapeutas. Olá, estudantes de fisioterapia. Como vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Vocês já nos conhecem, aqui no nosso programa sempre recebemos grandes convidados, pessoas que são referências na nossa profissão. Hoje a gente vai ter mais um desses grandes convidados, eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer e saber todas as histórias desse convidado, quais foram as decisões que ele tomou ao longo da vida para o levar a chegar tão longe como ele chegou hoje. E é um cara que é super querido aí nas redes sociais, todo mundo gosta muito dele, é um cara que tem muito destaque e trabalha numa área da fisioterapia que todo mundo, de certa forma, já teve ou tem algum contato ou algum colega de profissão que trabalha com isso. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Permaneçam aqui conosco que o episódio vai ser super bacana. Quem está falando aqui é o professor João Ruaro, eu sou fisioterapeuta e professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná. Além disso, sou associado também, sócio especialista da Abrafito, a nossa querida associação de fisioterapia traumato-ortopédica. Se você é dessa especialidade e ainda não está na Abrafito, tenho certeza que você vai gostar de pelo menos conhecer a associação e, se gostar, tenho certeza que você vai querer se associar também. Além disso, também tem uma página relacionada a finanças, investimentos, voltados para profissionais da saúde. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, me procura que você vai me achar lá. E aí, Sibeli, como você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. E como o João bem falou, a gente sempre mantendo o compromisso de trazer pessoas que nós temos certeza que vão super inspirá-los a seguir, pela profissão que a gente não se cansa de reforçar, que é a melhor profissão que existe, porque ela nos dá inúmeras possibilidades de atuação em diversas especialidades, áreas de atuação, cenários, e eu acho que cada história que a gente traz aqui, cada convidado que conta um pouquinho de tudo que já fez e tudo que faz, ajuda a gente, não só quem já está há muito tempo aí como fisioterapeuta, mas também quem está aí no comecinho a repensar, a trilhar e a tomar decisões ou pensar em novas possibilidades. E hoje, com certeza, não vai ser diferente. Aqui quem fala é a Sibeli Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Abrafim e pelo COFITO, sou, claro, sócia especialista da Abrafim, e hoje tenho uma área de atuação um pouquinho mais voltada para a questão de neuromodulação, que é uma área que talvez eu tenha sido, papo de velho agora, falei, mas enfim, tenha sido uma das primeiras fisioterapeutas aqui no Brasil, comecei a estudar isso em 2002, então já estou há um bom tempo trabalhando com isso, e também todo um estudo e uma prática voltada para a dor neuropática. Mas parando de falar um pouquinho de mim, eu tenho a honra de convidar ao palco do Fisioverso hoje o Dr. João Mendes. Mas antes do João entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, João. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero agradecer demais aqui a vocês, João, Sibeli, o Fisioverso, por estar tendo essa oportunidade de conversar um pouquinho aqui com vocês, compartilhar as experiências, e agradecer a todo mundo que está ouvindo, seja lá no ambiente que for, seja na televisão, no celular, no tablet. É muito legal poder estar com vocês aqui. João, como outro João falou, super honra para nós tê-los aqui, já faz tempo que a gente está se ensaiando, João, para convidar você. Então, seja muito bem-vindo, se sinta muito em casa aqui com a gente, e eu tenho certeza que vai ter a gente vai passar aqui algumas horinhas ali de um bate-papo muito bom. E eu queria começar a nossa conversa, João, você contando um pouquinho para nós quem é o João Mendes. Vamos lá, vou tentar ser o mais sucinto possível, senão eu poderia passar o episódio inteiro só contando os causos, as histórias. Bom, eu
me conhecem por João Mendes, mas meu nome é João Victor Maciel Mendes, né? Antes do fisioterapeuta, nós somos uma pessoa que sou do interior de São Paulo, sou caipira, sou de Tatuí, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, né? Com meu sotaque, que eu fui perdendo com o tempo, mas um cara que sempre imaginou que seria da área da saúde, mas nunca pensou que seria da fisioterapia, né? E a fisioterapia apareceu na minha vida aleatoriamente, para ser bem sincero, não era um objetivo de vida. Eu entrei na fisioterapia sem saber o que era fisioterapia, e hoje eu falo que eu não sei fazer outra coisa, eu amo demais o que eu faço. Como a Cibele falou no começo, é a profissão mais incrível do mundo, e quem fala ao contrário está errado, porque a fisioterapia é a melhor profissão, e sou muito realizado. Mas hoje, bom, sou um fisioterapeuta, sou especializado em osteopatia, tenho aperfeiçoamento em dor crônica, me pós-graduei, inclusive, essa semana que saiu o meu diploma. Sou pós-graduado também em marketing, comunicação e publicidade e mídias digitais, né, que é uma coisa também que eu abordo bastante. Eu acho que todo fisioterapeuta, acho que muita gente vai abordar isso hoje, que o fisioterapeuta precisa também ter essas habilidades fora das áreas técnicas, que é muito importante, como investimentos, né, como entender sobre o mundo financeiro, isso é muito importante. Sou fisioterapeuta domiciliar, também tenho um consultório, que depois de 10 anos de formação, me formei em 2015, eu abri um consultório agora em janeiro, aqui na cidade de Santos. Eu moro no litoral de São Paulo, mas também continuo atendendo domiciliar. Hoje foi um dia que eu só atendi consultório, mas ontem foi um dia que eu só atendi domiciliar, então eu mesclo os dois mundos dentro da fisioterapia. Também sou professor de pós-graduação, tenho minha própria pós-graduação, tenho produtos digitais, sou sócio fundador de algumas empresas relacionadas à fisioterapia. Então, posso dizer que o que eu respiro hoje é o mundo da fisioterapia em vários aspectos, da assistência ao empreendedorismo. Que maravilha, cara. Muito, muito bom. Acho que foi um resumo super conciso e interessante aí de como você atua em várias vertentes, né, João? Mas vamos começar no início. Você falou que você não tinha, você gostaria de ser um profissional da saúde, você já tinha essa pretensão, digamos assim, mas você não sabia exatamente o que era ser fisioterapeuta. Por que você escolheu, então, a físio? Ou ela que te escolheu? A gente nunca sabe qual que é quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha aí. E como que você começou a trilhar esse caminho? Onde que você estudou? Onde que você fez a tua graduação? Legal. Eu poderia usar o clichêzinho, eu não escolhi a fisioterapia me escolheu. Não, nenhum nem outro, para falar a verdade. Foi totalmente de paraquedas. E quem fala de você, João, não gostava de físio? Como assim? Vou explicar para vocês. Quando eu tenho 36 anos, né, gente? Então, assim, a turma que tá ouvindo a gente pode ter que seja um pouquinho mais nova, 20 e poucos anos, até seu máximo 30, tô beirando os 40. Eu sou de 1989, e na nossa época, o que passava na televisão? Plantão médico, né? Não era o mundo do Grey's Anatomy, né? Não era nem Dr. House, era outra realidade. Puro lá na Globo, à noite. E eu falava que eu quero ser médico, eu quero ser cardiologista, eu quero ser médico. Porque assim, era só o que nos era apresentado, né? O mundo ainda hoje é muito médico centrado, mas imagina na década de 90. Mas eu sabia que eu queria ser da área da saúde. Fato que o tempo foi passando, eu cheguei no colegial, mas eu já estava flertando com outras profissões, e não com a saúde. Olha só que loucura. Tanto que eu estou vendo o seu mapa mundi representado com os nomes e relativamente com o tamanho da proporção territorial aí no fundo de João Ruário. Quem está ouvindo, venha para o vídeo para poder ver. Eu queria ser geógrafo. Eu prestei na USP para geografia, eu passei na primeira fase, mas eu não fui fazer a segunda fase. Eu amo geografia, eu tenho uma tatuagem do mapa mundi na minha perna. Olha meu globinho aqui, ó, que eu não deixo ele longe de mim. Eu amo geografia. Cara, mas assim, a geografia é maravilhosa, né? Não, é incrível. Desde da geografia, digamos, né, de terreno, né, até a geopolítica, né? Eu adoro astronomia também, mas é mais um hobby na minha vida de conhecimento. Porque minha mãe virou e falou assim: não, você não vai fazer geografia. Não vou deixar você fazer geografia. Ela falou assim: você vai fazer essa faculdade aqui, se chama quiropraxia. Eu, mas mãe, o que é quiropraxia, mãe? Não, por favor. Ela não. E da onde que ela tirou isso? De alguma revista tipo Guia do Estudante. Naquela época a gente era norteado pelo Guia do Estudante. Né? Vamos falar a verdade. Né? Quantas estrelas? Ela não era da saúde.
Não, minha mãe, ela fez prótese dentária na USP. E já mais velha, já com beirando também seus 40 anos, ela foi fazer prótese dentária na USP. Tanto que hoje nem o curso existe mais. Hoje a prótese dentária foi englobada dentro da odontologia, né? Mas ela falou assim, não, você vai fazer quiropraxia, porque isso aqui é a profissão do futuro. O que é quiropraxia? Eu nem sei o que é. Daí eu dei uma pesquisada lá, daquele jeito, porque a gente não tinha internet com toda essa gama de informação dessa forma, lá em 2006 ou 2007, agora eu não recordo, quando eu terminei a escola. Ela falou assim para mim, você vai ser médico, porque quiropraxia vai te dar um CRM. Então minha mãe estava toda desencontrada nas informações, mas eu também menos ainda, eu só embarquei, porque eu queria fazer faculdade, eu queria ir embora de Tatuí, eu queria ir para São Paulo estudar, eu queria sair do interior e ir para São Paulo. Se ela falou, eu vou fazer. Tá bom, não quer que eu faça geografia na USP, mas eu vou fazer. Então, quiropraxia. Fui para quiropraxia, cara, gostei muito de quiropraxia, né? Aprendi muita coisa lá, mas quando eu saí da faculdade, eu pensei assim, cara, não é bem isso que eu quero para minha vida. Tá meio estranho, porque eu terminei lá em 2010 ou 11, não lembro agora de cabeça. A quiropraxia não tem essa força que tem hoje, né? Hoje ela é muito mais conhecida, muito mais difundida, mesmo que muitas vezes de uma forma não tão adequada, né? Vamos ser bem sinceros aqui, mas naquela época era muito menos. Daí eu saí de São Paulo, eu voltei para casa da minha mãe estava morando em Praia Grande, nesse meio do tempo ela saiu do interior e veio para o litoral morar na Praia Grande. Eu voltei para casa dela, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tenho campo de atuação em quiropraxia, eu não tenho dinheiro para montar um consultório, eu não conheço ninguém de quiropraxia para me dar emprego, o que eu vou fazer da minha vida, né? Feito isso, voltei para cá, eu falei para o meu irmão, estava cursando engenharia, meu irmão hoje é engenheiro, ele estava fazendo engenharia numa faculdade aqui em Santos, na Universidade de Santa Cecília, e eu falei, cara, acho que não vou fazer essa faculdade não, nunca ouvi falar, eu vou tentar uma faculdade de rede, que não vou falar o nome aqui, que também tem aqui na cidade. Eu levei meu currículo para lá e eles falaram assim, olha, você não vai fazer nenhuma adaptação, você tem que começar do começo. Eu falei, cara, eu estudei 4 anos e meio na quiropraxia para começar do começo a fisioterapia, porque eu pensei em fazer várias coisas, mas eu vi que fisioterapia era a coisa mais próxima que eu poderia ter, mesmo nem sabendo o que era fisioterapia. Daí eu fui nessa Universidade de Santa Cecília e eles falaram, ó, pelo seu currículo a gente pode eliminar aqui 18 matérias. Eu falei, caraca, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? E, dito isso, eu caí numa das melhores universidades, pelo menos à época, sem querer, de fisioterapia, né? Dentro da fisioterapia era uma das faculdades mais conceituadas, que levava sempre alunos para as melhores residências do país, né? Principalmente as de São Paulo, na área hospitalar. Eu falei, pô, vou testar isso daqui. E logo, juro, não é nem modo de falar, na primeira semana eu me apaixonei por fisioterapia, entendi o que era fisioterapia, porque quando a gente estava lá na Quiro, os professores e outros colegas falavam, não, fisioterapia é só aquele negócio de quebrou o braço, né, dobra e estica, tem um negócio de choque lá, que você fica dando choque, sabe essas coisas que a gente ouve do pessoal? Sim, mas era assim. Gente, né? Então imagina, se o próprio profissional de saúde não sabe dizer o que um outro colega de saúde faz, imagina a sociedade, né? Então é uma coisa que a gente pode discutir um pouquinho mais pra frente. E eu falei, cara, fisioterapia não é nada disso, fisioterapia é muito maior, cara, fisioterapia é maravilhoso. Me apaixonei, cá estou. E, né, fatidicamente, eu fui cursar osteopatia depois, que é muito relacionada à quiropraxia. E hoje eu atuo com quiropraxia, osteopatia. Eu não sabia que tinha a faculdade de quiro na USP. Foi na USP que você fez? Não, na USP não. A USP é geografia. Faculdade de quiropraxia tem uma em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eu conheci. São Paulo, que eu não sei onde é. São pouquíssimos cursos no Brasil, né? Eu não sabia. Então, assim, 15 anos depois que eu entrei na faculdade, a quiropraxia ainda não é regulamentada. Então, cara, que maluco isso, né? Muito bem ter vindo para fisioterapia, porque tem uma regulamentação na minha profissão que dá muita mais credibilidade, né? Ô, João, ainda não tem o CBO? Não, o CBO tem, mas não tem conselho. CBO tem, é que não é curso... Não é regulamentado como curso superior aqui no Brasil, né? Não, vamos corrigir. Ele é regulamentado como curso superior. E daí isso é o MEC, o Ministério da Educação.
é um curso superior. Entrou na CBO, é uma ocupação, então é uma forma de trabalho. Só que não é um conselho, não tem uma autarquia federal para poder classificar como um profissional liberal. Então, você pode comparar, até é feio dizer isso, mas é verdade, você pode comparar um quiropraxista de faculdade com uma manicure, com um cabeleireiro. É uma ocupação, mas não é uma profissão regulamentada. Sim. Tá numa discussão isso há muito tempo, né, de como vai ser feito, mas não cabe abordar nesse momento aqui, não é objeto. Caso, mas por isso que eu fui para fisioterapia, porque lá eu tenho respaldo, né? E amo a fisioterapia. Eu nunca falo que eu sou quiropraxista, eu falo que eu sou fisioterapeuta. E hoje tem a vantagem ainda, né, que a quiro, ela é uma especialidade da fisioterapia, reconhecida, né, pelo COFIT. Sim. Se eu não me engano, foi em 2006, alguém me corrige se eu estiver errado, mas foi no começo dos anos 2000, a fisioterapia, né, o conselho reconheceu a osteopatia e quiropraxia como especialidades da profissão, porque nós temos um lastro histórico como fisioterapeutas atuando na área de terapia manual. Mas no resto do mundo, de forma geral, a quiropraxia e a osteopatia são profissões independentes. Então, tudo é relacionado ao seu contexto, né? Inclusive fisioterapia em outros países, né? Como aí da Europa, que está acima da cabeça aqui do nosso querido João. Lá na Europa, não são profissões independentes, né? A osteopatia a quiropraxia a fisioterapia pode não ser. Então, isso vai variando de acordo com cada legislação de cada país. Maravilha. João, e aí você formou, então, ali você falou, acho que, se eu não me engano, você falou no ano de 2015, Isso. E nesse contexto aí, você já iniciou com atendimento domiciliar logo que você formou, ou isso veio a posteriori? Olha, eu tenho um histórico na minha família que ninguém gosta de ter patrão, sabe? Todo mundo gosta de trabalhar para si. Meu pai, minha mãe, meus tios, eu nunca vi ninguém batendo ponto. Cada um trabalhava com seu próprio negócio, né? Certo. Então, eu acho que eu fui meio sugestionado a falar assim, cara, eu não quero trabalhar para ninguém, não. Eu vou precisar ir correr atrás do meu próprio trabalho. Até porque eu também perguntava para alguns colegas o quanto eles ganhavam trabalhando em algumas clínicas, em plantão de hospital. E eu falava, pô, não é possível que eu estudei 5 anos para ganhar isso daí. Isso é merreca. Ah, mas esses meus colegas falavam, não, mas, pô, para a gente que está começando, tá muito bom. Eu falava, pô, isso não cobre nem a mensalidade da faculdade que foi paga durante o curso. Então, eu acho que não tá bom, não. Eu não posso, eu não quero acreditar que eu estudei tudo isso para ganhar tão pouco, né? Então, naquele momento, também não tinha dinheiro para montar o consultório, não tinha muito dinheiro para montar uma clínica, e eu tinha um professor, né, porque ele não morreu, ele está vivíssimo, ele falava assim para mim, olha, João, aqui em Santos a gente faz muito atendimento domiciliar pela prefeitura, mas tem gente no particular que paga muito bem. Só que você tem que saber se apresentar, tem que saber se comunicar para você conseguir chegar na casa das pessoas. Falei, então, cara, é isso que eu vou fazer. Então, eu lembro quando eu estava terminando a faculdade, eu cheguei para o diretor e falei assim, professor, o estágio de traumatortopedia está acabando, que era o último rodízio. Falei, tem 2 pacientes aqui, principalmente, que eles precisam continuar. E a faculdade vai entrar em recesso, eles vão ficar sem atendimento. Eu posso oferecer meu serviço para eles? E também já tira 2 vagas da clínica, porque eu tinha percebido que eles tinham dinheiro, né? Tira 2 vagas da clínica e você coloca a gente que precisa, porque esses 2 aqui podem pagar. Ele falou, opa, maravilha, porque abre para gente que precisa e você já ganha teu dinheiro. Então, a gente terminou, se eu não me engano, dia 15 ou 16 de dezembro, o último rodízio, e na parte da tarde a gente já pegou a licença temporária. Naquela época, não precisava esperar para pegar o crefito, a gente tinha licença temporária. Então, eu peguei à tarde no dia seguinte. LTTF. Lembro bem. Você pegou essa fase, João? Licença temporária de trabalho. Como? Não entendi. Licença temporária de trabalho. Se o João Ruário pegou essa fase ou não? Sim. Eu não. Na minha época eu não tinha. Eu sou a mais velha de vocês. Na minha não tinha, logo depois entrou. Eu tive que esperar. Então, exatamente. E daí, no outro dia, eu já estava atendendo esses pacientes, cobrando R$70 por atendimento, que na época, pô, era uma pressão, cara. A maioria dos colegas cobravam 20, 25, 15 na época. Se bem que hoje alguns não mudaram, né? Tudo bem. A gente vai discutir. Mas, você então, nossa, 2 pacientes já fazia R$140 por um dia, 140 no outro, que era 2 vezes por semana, 280 por semana, fazia mais de 1.000,
no mês para trabalhar 2 horas por dia. Em 2 dias da semana, ou seja, 3 dias de folga, eu já ganhava mais do que um salário mínimo à época. Falei, cara, esse é o lugar que eu quero ficar. E daí eu comecei a me divulgar no elevador do prédio, na padaria, na farmácia, na rua, passeando com o meu cachorro. Eu fiz o cartãozinho de visita e, ó, sou fisioterapeuta, me apresentava. E assim eu fui pegando os primeiros pacientes. Quando eu vi, puta, eu já estava assim, atendendo 6, 7, 8 pessoas por dia, todos os dias. E aí o negócio foi acontecendo. Então foi dessa forma que eu falei, eu preciso disso, a fisioterapia domiciliar era muito mais valorizada, entendi que não era um bico e que não era um extra. E que nem era um local onde alguém não conseguiu se posicionar. Porque normalmente até hoje o pessoal fala isso. Você faz domiciliar porque você não tem emprego. Você faz domiciliar porque é só para complementar. Não, é renda principal. E 10 anos eu continuo no domiciliar. E ganhando muito bem, trabalhando muito menos hoje, mas ganhando mais do que eu ganhava no começo, porque hoje também o valor da minha consulta já é bem maior. E sabe, João, eu acho que é interessante uma coisa que você falou ali no comecinho, que, né, talvez o ambiente ali te moldou também para isso, né? Porque você falando, eu falei, nossa, aqui comigo foi o contrário, assim, minha mãe e meu pai funcionário daqueles que trabalharam a vida inteira na mesma empresa. Então, assim, na minha cabeça era o contrário, sabe? Assim, eu tinha que procurar um emprego, morrer naquele emprego, né? E como a gente... É como o ambiente nos molda de verdade, né? Assim, e se eu fosse levar na faculdade, a faculdade, né, molda a gente, ia ser funcionário, né? Pelo menos à época, eu adoro a minha faculdade, eu acho ela maravilhosa, mas a gente não tinha um incentivo tão grande à época, pelo menos, do empreendedorismo, né? A gente tem o incentivo a aprender a atender. Então, e é o SUS ainda, né? Atender o SUS. Exatamente. Então, ainda bem que eu tive essa moldagem. Apesar de que meu pai, em alguns momentos, porque quem vê falando assim, parece que foi tudo simples e fácil e que em um mês eu já estava bombando a minha agenda. Não, isso foi um processo de um ano inteiro para eu falar assim, pô, demorou um ano para eu falar, tô com uma agenda satisfatoriamente boa. Certo. Não tô rico, mas também ganho bem, né? Não tô mal. Levou praticamente um ano. E no começo não foi difícil, porque eu peguei esses 2 pacientes da clínica, mas os próximos não foram tão rápidos assim. Eu lembro meu pai falando, pô, João, também você cobra R$70, abaixa isso daí, tá muito caro. Meu próprio pai falava, não, pai, se eu baixar o meu preço, que eu já acho que não é ainda o suficiente, mas já é algo justo pelo que eu estou entregando de começo de faculdade, um recém-formado, se eu abaixar, eu vou ser conhecido como um cara baratinho da região. Daí até um indica para o outro, eu posso fazer volume, ganho mais, mas chega uma hora que eu não vou sustentar isso, eu vou ficar doente, vou ficar mal, vou me desgastar, daí não consigo atender, porque eu fico pegando paciente baratinho e eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para me exercitar, para fazer uma alimentação adequada, para dormir bem. Aí eu vou quebrar em algum momento. E aí, como eu não tenho seguridade... Bom, eu tenho porque hoje a gente paga tudo direitinho, né? Mas quando você não está num CLT, você inicialmente não paga uma seguridade social, não faz uma previdência privada, não faz investimento. Sim, né? Com certeza não. Então, eu falei, eu tenho que cobrar o adequado para poder ter tudo isso e poder pagar uma previdência, por exemplo, privada. Sim. Não posso me sujeitar pouco. Ô, João, vamos tentar construir uma linha do tempo. Vamos chamar de especialidade, tá? A fisioterapia domiciliar, área de atuação, melhor. Ainda não é especialidade. Sim, sim. Vamos fazer um movimento para que isso um dia seja, só que... Assim, foi por isso que eu me corrigi. O Fisioverso defende essa bandeira de que tem que se tornar uma especialidade, é importante, porque tem muitos profissionais atuando, mas eu acredito que hoje a fisioterapia domiciliar, ela está num nível profissionalizado, vamos dizer assim. Sabe por quê? Lá quando você começou, ou até antes disso, era aquele negócio que talvez era ainda vista como bico, alguns faziam no tempo que dava, alguns até fazem isso hoje. Não recolhem impostos, não tem nenhum vínculo, não tem a cabeça de empresário, digamos assim, de empreendedor, né? Exato. Com o advento, né, das redes sociais mais acessíveis ali, muitos profissionais dessa área tendo destaque nas redes e mostrando como que é a realidade para o recém-formado ali que está querendo entrar, eu acredito que ela já está num nível mais profissionalizado hoje.
de que as pessoas elas têm uma noção melhor de como é a área de atuação, o que o fisioterapeuta pode fazer de fato, como ele pode empreender sendo ele sozinho, né, ou constituindo equipes ali, aí o modelo de negócio vai de acordo com o que a pessoa acha melhor para ela ou que ela conseguiu se inserir. Você acha que isso de fato aconteceu? Você acha que essa área já está profissionalizada ou ainda temos muito a evoluir nela? Qual que é a tua opinião? De verdade, ela é melhor do que há um tempo atrás, mas eu vou ser bem sincero, está longe de ser profissionalizada, de verdade. Ela é profissionalizada, assim, no ponto de vista de atendimento. Eu acho que ela se profissionalizou mais. Eu acho que a qualidade de atendimento para o usuário final, né, para o paciente, ela é muito melhor, muito mais ampla. Contudo, essa parte que você mencionou, um olhar para a gestão, um olhar para a burocracia, um olhar para o empreendedorismo, isso ainda está muito longe. Sendo bem sincero, ainda está muito longe. Eu falo isso porque... Pode falar, Sibeli. Não, eu só ia complementar rapidinho, que eu acho que também é um processo, né? Porque, assim, a fisioterapia ela existe desde que o fisioterapeuta existe, ponto. Mas ela nunca foi tratada como realmente uma área de atuação, como é a fisioterapia hospitalar, a fisioterapia em clínica, e, enfim, né? A própria fisioterapia do trabalho, que também veio depois, né? Mas eu acho que com a normatização agora pelo COFITO, né? Agora que eu digo, mas foi 2022, acho, com a resolução, né, da atuação do fisioterapeuta, onde eu tenho normas ali, eu tenho, né, essa visão realmente de ser, por hora, né, uma área de atuação da fisioterapia, eu acho que isso começa a mudar o olhar também das pessoas. Só que tudo leva tempo, tudo é um processo. É o ideal? Com certeza não, porque e eu acho que isso não vale só para domiciliar, sabe? O fisioterapeuta, ele não é formado, como a gente falou, para ser um empreendedor. Quando o fisioterapeuta abre consultório, abre clínica e quebra, porque não sabe como fazer. E na fisioterapia domiciliar se a gente for mais parece mais fácil, nesse quesito, você está coberta de razão. Na verdade, praticamente nenhum profissional de nível superior, seja lá a área de atuação que for, e principalmente na área da saúde, ninguém é preparado para o empreendedorismo, para a burocracia e para a gestão, a menos que você faça administração, né? Ou coisas do tipo. E olhe lá, porque muitos deles também não levam perfeitamente. Mas então imagina na área da saúde, não existe esse preparo. E como eu estava falando, principalmente na fisioterapia domiciliar, você tem várias outras variáveis que podem impactar diretamente ali no seu dia a dia. Por exemplo, como eu estava falando, né, hoje eu tenho mais de 200 mil seguidores e eu converso diariamente com muita gente que vem no meu direct conversar, pedir auxílio, pedir ajuda. E quando, por exemplo, eles perguntam, quanto você cobra, João? Eu falo, olha, no mínimo R$200 por atendimento. Eu falo, mas gente, eu cobro isso para 5 atendimentos. Teve gente que já falou que cobrou R$200 para 10 atendimentos. Eu falo assim, mas pô, você gasta Uber para ir até a casa da pessoa? Gasta. Quanto você gasta? R$6 para ir e outros R$6 para voltar. Isso que é um valor baixo de um local mais próximo, sim, né? Hoje uma saída... Hoje aqui, eu peguei um Uber para ir aqui do meu consultório, ali no evento que eu precisava ir, eu paguei R$18, era 900 metros. Eu falei, por que eu não fui a pé, né? R$18, 900 metros. Então, assim, eu falo para a pessoa, pô, então você lucrou, entre aspas, R$8, porque você tem custo de aparelho, você tem, né, depreciação, você tem o seu tempo. Eu falei, pô, teu horário valeu R$8, porque se você cobrou 20 e gastou 12 de locomoção, né? Então, as pessoas hoje, elas não têm noção de precificação e, na verdade, elas acabam gerando uma concorrência com o colega. Então, assim, eu quero cobrar 50, mas eu vi que meu colega cobra 40. Daí ele começa a cobrar 40. Aliás, 40 não, 35 para tentar roubar o paciente dele, né? Daí aquele que vê que o cara está cobrando 35, não, vou cobrar 30 para tentar roubar o paciente dele. Daí o outro vê que também eles vão fazendo comparação de leilão para poder baixar o preço, porque acha que vai ficar sem paciente. Tá? Uhum. Isso independente da região, do país, de qualquer estado, em qualquer lugar,
tem gente disposta a pagar. A gente sabe que alguns lugares têm algumas condições menores. Naturalmente. Né? Mas você tem que também ver a sua realidade dos seus custos de vida, né? Porque ela fala assim, você mora em São Paulo, para você é muito fácil. Pô, aqui na cidade de São Paulo, que agora eu não estou mais morando em São Paulo, mas morei muito tempo em São Paulo. Tem colega que cobra 25, 30 reais para fazer um domiciliar. Dá para viver em São Paulo dessa forma? Não dá. Daí ele complementa a renda fazendo Uber, alugando carro para fazer Uber, ou vai trabalhar com outra coisa, a menina vende Jequiti, vende Avon, vende Natura, sei lá, junta outras coisas para poder complementar, porque realmente a fisioterapia não vai pagar. Hoje uma manicure cobra 70 reais num atendimento. E a gente tem também, né, João, uma relação de que assim, em São Paulo, que a gente sempre pega a referência como sendo um preço mais alto, porque a gente sabe que é a cidade que mais movimenta financeiramente no país. Entretanto, o aluguel também é mais caro, as outras coisas são mais caras. Então a gente está partindo de uma linearidade aí, né? É lógico, com certeza. Você ganha mais, mas você gasta mais. O teu custo é maior. Exatamente. Aqui em Santos, eu moro em Santos, nossa, que cidade inflacionada para tudo. Eu acho eu só moro em Santos porque minha esposa é aqui de Santos, minha mãe mora aqui na Praia Grande, então assim, eu já estou ambientado aqui, eu estudei aqui, então me ambientei, mas é uma cidade cara, entendeu? Mas também tem gente que cobra muito barato aqui. Só que quando você vai cobrando barato, chega a determinado momento que você não consegue pagar as suas contas, você não consegue nem mais oferecer qualidade para o seu paciente, porque você também não consegue investir em capacitação, não investe em equipamento, chega uma hora que você está apertado, e aí como as coisas acontecem. Né? Então, é muito difícil, como é que a gente fala, né? A gente tem que escolher o nosso difícil, não é? A gente tem que escolher o nosso difícil. É difícil conseguir paciente cobrando caro, mas também é difícil ter um monte de paciente cobrando barato e não conseguindo pagar as contas. Então, escolhe o seu difícil. E é questão de posicionamento também, né? A gente tem que saber, claro, dependendo do que a gente vai trabalhar, da nossa expertise, a gente tem que se posicionar. Eu posso querer, e não tem problema nenhum, né? Eu posso querer trabalhar com o SUS? Pode, que bom que tem gente que quer, porque a maioria da população brasileira depende do SUS. Mas aí é um posicionamento, é uma coisa que eu, assim, né, enquanto professora, falo muito para os meus alunos. Se você se posicionou para trabalhar no SUS, você tem que ser o melhor fisioterapeuta no SUS, que foi uma decisão sua. Sim. Se você optou por trabalhar com o público A, você também tem que ser o melhor fisioterapeuta, porque foi uma decisão sua. O que a gente não pode fazer é julgar, né, e nivelar a nossa qualidade pelas nossas escolhas. Exato. Sim. João, deixa eu só pegar o gancho do que eu tinha falado anteriormente com relação à profissionalização lá da domiciliar. Então, você falou que a gente está, vamos dizer assim, no estágio intermediário, certo? Podemos dizer que sim. Melhorou, não está ainda onde podemos chegar, e aí eu acho que a gente começa a ter possibilidades também de empreender nesse sentido, de oferecer soluções para esses profissionais. Exato. Vocês, me corrija se eu estiver errado também, vocês estão trabalhando com uma plataforma nesse sentido, né? De gestão, de atendimentos, essas coisas assim? Isso. A gente, como você falou, quando a gente vê uma dificuldade, o empreendedor vai buscar uma solução para poder oferecer. É lógico, isso nunca neguei isso é um fator que isso gera receita para a gente, mas também a gente, na outra ponta, a gente quer poder auxiliar outros colegas de coração e de verdade a terem possibilidades como nós tivemos. Se hoje eu não tiver nenhuma empresa digital ou uma empresa física em outro setor, eu consigo me manter tranquilamente e viver muito bem só de atendimentos fisioterapêuticos. Eu mesclo os dois e as coisas vão muito bem. Mas hoje uma das nossas empresas é voltada para uma plataforma de gestão, porque uma das grandes falhas dentro da fisioterapia é a falta de burocracia e gestão propriamente dita, controle financeiro e documentação. Então, um contrato de prestação de serviço que te protege de um paciente que fica inadimplente, um termo de consentimento de imagem que valha juridicamente para você poder usar como prova social na sua rede social, para você poder mostrar o seu atendimento, as fichas de evolução e prontuário que são
obrigatórias por lei, né? Não só por resolução do conflito, mas são obrigatórias por lei você ter o registro e guarda de 20 anos disso daí. Então, imagina assim, imagina você ter papel, montes de papéis arquivados. A gente viveu essa época, né, gente? Vocês lembram disso? Tem um monte de papelada guardada. Pô, você pode perder, pode molhar, pode rasgar, o cachorro pode estraçalhar, e aí o que você faz? Você pode tomar um processo de um paciente se você não tem uma comprovação daquilo que foi feito. Então, uma das nossas plataformas hoje é uma plataforma de gestão chamada Nura, que oferece essa solução, né? Isso para qualquer ambiente, tanto no domiciliar quanto clínica, consultório. Mas, principalmente, a profissionalização da fisioterapia domiciliar. Hoje nós temos uma pós-graduação que agora, no mês de maio, vai completar 1 ano. Então, a gente está formando a primeira turma, né? A gente está muito orgulhoso disso e vendo os resultados das pessoas, conseguindo mais pacientes, cobrando mais pelo atendimento, e não só a parte de gestão que a gente oferece, mas também a aplicação de atendimento, né? Então, a gente tem direcionado lá gerontologia, neurofuncional, traumato-ortopedia, saúde da mulher e cardiorrespiratória. Não são tão amplas como um curso isolado, né? Mas a gente oferece as melhores soluções para as patologias mais encontradas no dia a dia do domiciliar. Então, a gente vai cobrir ali 90% do que o cara vai achar, né? É o básico, que na verdade não é nem básico, né? É o grosso da fisioterapia domiciliar. Claro que pode aparecer um ou outro diferente, mas acho que permeia por aí mesmo. Exatamente. Mas englobando as principais doenças, afecções que ocorrem no ambiente domiciliar. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa entubada no domiciliar. Você não tem uma UTI na casa da pessoa, normalmente, né? Então, é uma coisa que a gente não contempla na parte de respiratória. Mas pacientes, por exemplo, com DPOC, né, enfisema pulmonar, bronquite, etc., a gente aborda também. Isso também na neuro, isso na ortopedia. Então, cada um tem o seu caso. E a gente vê uma profissionalização. A gente tem quase 1.500 alunos, né, na pós-graduação, e vem crescendo bastante. Então, é uma forma da gente também retribuir para os nossos colegas entender melhor sobre esse mundo e dar mais possibilidades. E quando a gente dá possibilidade para o profissional, não é só para o profissional. A gente ajuda uma classe a atender melhor o paciente final. Porque uma coisa que eu queria fazer uma reflexão com vocês, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Vocês já tiveram uma má experiência com algum médico, alguma médica, por exemplo? Sim ou não? Sem dúvida. Com certeza. Até para quem está ouvindo, faça essa reflexão aí com vocês mesmos. Sim, provavelmente sim. Com certeza. O que vocês fizeram? Trocaram de médico, provavelmente. Buscaram outro profissional da mesma área. Né? Vamos falar a Cibele. A Cibele, por exemplo, é um ginecologista, não gostou, o que ela fez? Outro ginecologista. Simples assim. Quando o paciente chega na fisioterapia no fisioterapeuta e tem uma má experiência, eles não trocam de fisioterapeutas normalmente. Eles falam que a fisioterapia que não serve. A fisioterapia que não presta. Porque ainda no ano de 2026, nós próprios profissionais tratamos a fisioterapia como procedimento, como técnica e não como profissão. Então, quando a gente capacita melhor o profissional a fazer um atendimento adequado, as pessoas começam a entender o valor da fisioterapia. E o grau de educação e de confiança aumenta. Então, não é só o fato da gente ganhar dinheiro com educação. A gente ganha e está tudo certo. Só que a gente quer trazer realmente qualidade para essas pessoas atenderem um serviço melhor. Isso faz a fisioterapia crescer porque a percepção melhora da sociedade. E aí ela não vai falar que fisioterapia não presta. Se tiver uma má experiência, ela sabe que fisioterapia é bom, mas talvez ela vai buscar um outro profissional. Então é isso que é o nosso grande objetivo nesses ramos. Isso é muito interessante, né? Porque assim, a gente fala muito, repete, né? O quanto a fisioterapia é uma profissão nova, o quanto a gente vem lutando, né, para sair desse modelo tecnicista, de, né, termos nascido de uma profissão que era antes, né, um curso técnico para uma profissão de nível superior, mas muitas vezes a gente mesmo trata como isso, né? Hoje eu estava tendo uma reunião. Ele não é só o do conduzir, mas o falar também. O falar, exatamente. Por exemplo, assim, João, você já fez fisioterapia? Essa frase aí, cara.
Ela Vamos me ver. incomoda profundamente. Eu já fiz fisioterapia, eu me formei, inclusive, nesse curso. Formou em fisioterapia, exatamente. Quando você foi no médico, você fez medicina? Isso aí é absurdo, né? Entendeu? Então por que a gente fala que É. faz o nome da nossa profissão? Tudo bem que até 12 de outubro de 1969, nós éramos técnicos, dava para falar que era técnico, mas a partir do dia 13 de outubro de 69, que a gente teve o Decreto-Lei 938, ali a gente passou a ser uma profissão. Então, fisioterapia deixa de ser uma terapia por meio físico para o nome de uma profissão. Concorda? Então, a gente tem que tratar que se o paciente passa por um atendimento fisioterapêutico, por uma consulta fisioterapêutica, e falar que o paciente faz fisioterapia, acaba gerando num É que o inconsciente da nome da pessoa. nossa profissão, ele foi associado à intervenção. Esse é o grande Exato, problema. Exato. Então, mudar a forma de falar, por exemplo, eu já tive, isso até hoje acontece, paciente chega no WhatsApp, pô, eu queria saber quanto custa para fazer fisioterapia com você. Daí eu falo assim, ó, a minha consulta fisioterapêutica é tanto. Ela, mas você faz consulta? Você é médico? Eu não. Sou fisioterapeuta, mas o meu atendimento é uma consulta. Daí, uau! Daí quando eu cobro lá meus 200, 250, 300, 500 reais no atendimento, agora faz sentido, porque é uma consulta, não é ali um procedimento sexual. Eu odeio a palavra sessão. Vamos fazer 10 sessões? Cara, eu quero morrer quando eu ouço um negócio desse. Quem faz sessão, sei lá, é cabeleireiro, é depilação, porque ali é um procedimento seccionado, sessão. Que você só vai lá e reproduz, não é só, mas entendam o que eu quero dizer. É processual, né? Agora, quando você tem uma consulta, engloba um negócio gigante, né? Anamnese, avaliação, diagnóstico. E a partir dali você vai desenvolver um tratamento. Né? Alta, aí a consulta engloba um negócio gigantesco. Aí você fala, mas aí vale. Mas eu vou além também, né? Que acho que vem dessa coisa histórica e a gente não se dá conta, e entendo que muitas vezes o mercado exige, né? Mas hoje menos, mas ainda acontece muito, né? A gente se intitula na neuro, o que era? Eu sou bobatiano, sou cabatiano, sou... Então, assim, a gente se intitula por Deus, sou osteopata, sou quiroprata, sou... Eu não falo que eu sou osteopata, eu falo que eu sou fisioterapeuta especializado. Não, mas quantas pessoas falam? Por quê? Porque a gente remete à técnica, né? E a gente é muito apegado às técnicas. É claro que é super importante a gente fazer formações, né? De recursos, é o instrumento que você utiliza com o seu paciente, tem que saber. Exato. Só que a gente precisa entender que, eu falei ali, né? Eu trabalho com neuromodulação desde 2002. Mas, assim, isso é só mais uma coisa que eu faço, não é para todo mundo, não é o que me define. E a gente ainda vê muita gente se definindo pela técnica que fez, né? Pelo curso enfrente o código de ética, né? Na resolução, sim, né? Com certeza. Fisioterapêutica, no código de ética, se não me engano é o 424, 2013? 424 de 2013. Isso, falei certo, mandei bem nessa, boa, obrigado, Sibeli. Ela tem, né, em um artigo que é vedado ao fisioterapeuta se apresentar com titulações de técnicas, né, ou de procedimentos, ou de formações. Você tem que se apresentar obrigatoriamente como fisioterapeuta. O próprio Código de Ética prevê isso, né? E mesmo assim, infelizmente, muitos colegas incorrem no erro, né? É que, na real, nós nos desenvolvemos enquanto profissão reproduzindo algumas coisas que hoje estão postas à mesa desse jeito, né? Assim, são 10 sessões, eu sou fisioterapeuta RPGista, eu não sei o que lá. A gente foi... a gente foi se desenvolvendo assim, mas que bom que a gente percebeu que existe uma maneira melhor de se portar socialmente, de se apresentar, de fazer com que a população entenda que a nossa profissão não se resume a isso, que ela é muito maior. E que a gente vai reproduzindo essas novas falas e que os novos profissionais vão fazer também, e obviamente com o tempo isso vai se colocando mais naturalmente. Mas é um processo, não é tão fácil, não é tão simples, não é todo mundo que tem acesso ao que a gente tem de acesso à informação, de conhecimento. Nós, eu e a Sibeli, estamos num ambiente universitário. João, você está num ambiente muito de relacionamentos com pessoas que são importantes na profissão. Então, para nós isso fica mais fácil.
Talvez para o profissional lá da ponta, que não tem tanto acesso, não fique tão natural isso, e ele vai reproduzindo aquelas falas antigas, mas que o Fisioverso está aqui para mudar, que todas as outras coisas estão aí também para apresentar. E vem muito de uma coisa que o João falou, que ele está, né, cada vez mais estudando e se formando, que é a questão de comunicação, né? Porque quando a gente entende a importância da comunicação, a importância de como a gente fala, e que não é um zelo, né? Não é porque a gente está querendo ser chato, mas acontece, né? A minha briga aqui em Guarapuava tem, acho que um estúdio de Pilates em cada esquina, até pouco, se duvidar, né? E o que eu brigo é assim, eu não falei uma, nem duas, nem três, eu encontro ex-aluno, qual que é a fala deles? Eu tô dando aula de Pilates. Não, filho. Não, você não pode dar aula porque você não é professor, né? O próprio decreto 38 fala que você restaura, conserva e desenvolve a capacidade física, você não instrui nem ensina ninguém. Exato. Mas é o que a gente mais escuta, né? Então, assim, mas você entendeu? Não é o que eu entendo. Claro que eu sei o que é. Mas aí, de novo, a gente reforça... A Cibele sabe, o João sabe, eu sei. A sociedade não sabe. Não sabe. Tem uma paciente que me chama de professor. Eu falo, não. Por favor, fisioterapeuta. Ou só João. Mas professor não, porque eu não estou te dando aula. Ela, não, é que é costume, porque quando eu vou lá na academia, eu chamo ele de professor. Eu falei, ele é. Eu não sou. Isso. Né? E eu preciso ter essa... E isso não fica como uma insensibilidade. Ela até fala, nossa, obrigado por me corrigir. E eu explico para ela, eu explico para todos os pacientes, né? Uau, isso é bom, porque você precisa ensinar as pessoas. E essa é a reflexão que eu queria fazer para vocês, e eu vou pedir para vocês, Cibele e João, responderem para mim, e quem está em casa aqui, ouça e responda internamente também. E o que eu vou falar agora pode ser que choque a maioria das pessoas que estão ouvindo. Cibele e João, as pessoas mais próximas a vocês, família. Tem filhos? Vocês têm filhos? Sim. Ótimo. Os filhos de vocês, que é corintiano, os filhos de vocês... A minha mais nova é... Pessoas próximas. Eu poderia ter falado isso, João? Qualquer coisa você corta. Viu? Aqui nós devemos falar sobre isso, porque estamos falando sobre o maior clube do mundo, né? Então aqui, viu? João, o Fisioverso é completamente democrático, então aqui não tem... Super! Super democrático. Aí, ó, que maravilha. Boa mesmo. Só vem democrático de que, assim, é um espaço que as pessoas podem manifestar suas ideias. Eu sou corintiano, o João é corintiano também. Ô, João, a Cibele é paranista, cara. Eu acho que você nunca conheceu alguém que torce pro Paraná Clube. Aí, ó, a primeira... Eu joguei International Superstar Soccer Deluxe no Super Nintendo do ano de 98, o Paraná aparecia nos times relacionados. Ó, João, eu não vou te... A internet do João ficou instável, ele vai cair. E quem tá em casa aí com o seu clube do coração, seja feliz também, tá tudo certo. Manda nos comentários, a gente pode no YouTube, no Spotify, manda aí para que time você torce que eu quero saber, que eu vou ler depois. Isso aí, maravilha. Quero ver a galera interagindo aí. Mas retorne a sua questão para o nosso pensamento. As pessoas mais próximas a vocês, família, amigos, pessoas realmente próximas, eles sabem que vocês são fisioterapeutas ou estudam fisioterapia? Estudante que está ouvindo aqui a gente. Eles sabem que vocês são fisioterapeutas, Cibele e João? 100%. Eu vou te dizer que 100% também, principalmente... Bom, meu marido é fisioterapeuta, então, por favor, ele eu garanto, Essa é a resposta que eu esperava. Que todo mundo sabe que vocês são fisioterapeutas, no caso do pessoal que mas que estuda. Eu já contei aqui, a minha filha mais nova, ela sabe se eu sou professora de fisioterapia, né? A gente conversa muito aqui em casa, é o assunto, né? Nós dois fisioterapeutas. E esses dias eu no elevador com ela, daí entrou um vizinho, que é médico, né? Ela, mamãe, não sei, eu vou... Como que ela falou? Você vai no médico, alguma coisa assim. Deu, tá bom. Aí ela quis falar, é tipo você. Deu, não, filha, eu não sou médico. Não, mamãe, você é tipo médica. Deu, não, filha, eu não sou tipo médica. Mas quantos anos ela tem? Ela tinha 8, 9 nessa época. Aí a gente consegue relevar, mas ela fez uma associação, aí a gente consegue relevar. Mas pensando em pessoas mais adultas, todas sabem que vocês são fisioterapeutas.
Se a gente pensar nessas mesmas pessoas, Cibele e João, elas sabem de fato o que é a fisioterapia? Se eu chegar para qualquer familiar de vocês, pai, mãe, tios, primos, pessoas próximas, falar assim, o que é fisioterapia? Será que eles sabem definir com exatidão o que é fisioterapia? Ou eles provavelmente vão falar, é um negócio de choque, é um negócio de massagem, é um negócio ali que a Cibele pega uns pacientes neurológicos e que eles nem sabem quais, mas ela faz uns negócios lá. João, sem dúvida, elas vão dar uma resposta muito mais pobre do que nossa profissão de fato. Eu acredito nisso. Perfeito. Era a resposta que eu esperava. Quando eu faço isso num evento, numa palestra, a pessoa fala assim, não, mais ou menos, talvez, pensando bem, nem tanto assim. Então, mais ou menos que eu esperava. Agora, a última pergunta. Essas mesmas pessoas muito próximas de vocês sabem quais são as 16 áreas de especialização da fisioterapia, todas as técnicas, procedimentos e condutas que nós podemos ter dentro da profissão? Não. Com certeza não, porque eu acho que nem os fisioterapeutas formados e graduados sabem, né? Deveriam saber. Deveriam não saber. Exatamente, deveriam saber. E por que eles não sabem nem o que é fisioterapia? Olha o silêncio que ficou. Gente, não caiu. Eu vou te dizer, eu acho que existem talvez alguns fatores, mas eu acho que um deles, que a gente melhorou, mas a gente ainda falha, é justamente isso, é o reconhecimento da sociedade. A gente ainda... Eu vou mais além, Cibele. Sabe por que eles não sabem, as pessoas próximas? Porque nós mesmos não contamos. Quantas vezes vocês pararam as pessoas da família de vocês e contaram o que é fisioterapia? O que é que realmente vocês fazem na essência? E tudo aquilo que a gente pode proporcionar. A gente não para fazer isso. Sabe aquele churrasco que a tia vem e fala assim, pô, vem aqui, meu filho, faz uma massagem. Tô com dor nas costas. Você fala assim, tá bom, tia, faz a massagem. Tá, tudo bem. Não, você faz a massagem, você não vai ser chato com a sua tia. Mas é o horário que você para e explica, olha, eu faço isso e aquilo, eu poderia também fazer isso, aquilo, outro. O profissional não comunica. E por que, imagina só, se a própria família não sabe, quem dirá a sociedade que não tem vínculo com nenhum profissional de saúde, muito menos um fisioterapeuta? E daí eu vou na valorização, gente. Vocês pagariam caro por algo que vocês não conhecem? Sem dúvida. Não pagaria caro por algo que não conhece. Até mesmo porque o valor não foi agregado, né? Exato. Se a gente vai agregando valor, fica mais natural para as pessoas entenderem que aquilo vale e aí não se torna mais tão caro. Mas deixa eu extrapolar, João, esse teu raciocínio. Bom, deixa você concluir que daí eu... É só uma última fala. Mas vocês até pagariam barato para testar alguma coisa que vocês desconhecem. Ok. Tenho certeza que vocês já compraram ou fizeram um serviço barato, só para ver qual é que é. Vai que dá certo, vai que não dá certo. Em qualquer ambiente, em qualquer setor. E a mesma coisa que se aplica. A gente não pode esperar que a sociedade valorize a gente se a gente não comunica o que nós fazemos. E a gente tem uma coisa maravilhosa e a gente não está usando. Não com a potencialidade. A gente não, eu uso. O João usa, a Cibele usa. Esse podcast é uma fonte enorme de informação e conhecimento para as pessoas conhecerem mais sobre fisioterapia e saúde. Mas o profissional em si ainda não usa como poderia usar e nem comunica dentro de casa. Começa em casa, começa falando, começa comunicando, começa mostrando. Aí você também evolui para a rede social, para a internet, para os meios digitais, que isso potencializa. Aí sim, quando a sociedade souber de fato o que nós fazemos, aí a gente vai ser valorizado. João, você está exagerando. A sociedade sabe o que é medicina e sabe as áreas de atuação da medicina. Logicamente que não vai saber todos os procedimentos e condutas, mas elas sabem o que é oftalmologista, sabe o que é um hematologista, sabe o que é dermatologista, sabe a maioria dos lojistas aí, otorrinolaringologista. Pode não saber tudo, mas falar, tô com problema no ouvido, o teu parente vai falar, vai no otorrino. Entende? Porque o próprio médico se encarrega de mostrar para a família o que é que eles fazem. Isso acaba refletindo para a sociedade. Então, a gente precisa pensar primeiro que a valorização vem de dentro para fora e não esperar o de fora. Aí não vai acontecer. A gente não vai avançar enquanto profissão, enquanto a gente não fazer o nosso papel.
Olha, quando a gente fala que a gente traz profissionais aqui no Fisioverso que a gente admira e que a gente acha que vão agregar conhecimento para você que está ouvindo agora, é para esse tipo de discurso que a gente convida. Porque esse podcast aqui, João, ele foi pensado por mim e pela Cibele, porque assim, isso aqui vai ficar no YouTube, no Spotify, meio que para sempre, né? Enquanto não for tirado de lá, isso aqui vai estar para alguém que esteja na busca de conhecimento ouvir. Cara, não, assim, não tem como um profissional que busca se atualizar, ouvir de gente que construiu, de fato, porque assim, ouvir de quem não faz nada não te leva a lugar nenhum, mas ouvir de quem construiu alguma coisa sólida é porque essa pessoa já passou por aquilo antes e ela viu todas as dificuldades que aconteceram naqueles caminhos ou os meandros que aconteceram e ela está te mostrando o caminho mais fácil. Então, se isso aqui não serve, eu não sei o que vai servir, sabe? Tem que servir. Então, assim, se você está ainda com alguma dúvida, se você não tem certeza, você tem que fazer acontecer. Você só não pode ficar parado. É o que o João falou. Não vai ser fácil. Escolha o seu difícil. Volta àquela frase que você falou antes. O que é mais difícil? Eu me doar ao máximo com a expectativa de colher resultado ou eu ficar só reclamando? Os dois são difíceis. Os dois são difíceis, cara. O menos difícil, digamos, para você. E para mim, o melhor é estar em movimento. A fisioterapia é movimento. A vida é movimento. Você ficar parado, nada vai acontecer. João, vamos aproveitar e explorar mais esse lado, porque eu acho que realmente você faz isso com muita maestria. De explorar a rede social ao seu favor profissional. E isso não tem qualquer demérito ou visão ruim de que assim, mas então eu estou usando a rede social para ganhar dinheiro, para captar paciente, para me promover profissionalmente. Sim, é para isso que está fazendo. Também. Com certeza, também. E, cara, qual o problema nisso? O problema disso é zero. O problema talvez seja não fazer, que é o que você falou. É um instrumento que todo mundo tem na mão e que talvez a gente não está sabendo usar ainda. E nós valorizamos muito as competências técnicas, como a Cibele falou antes. Eu fui para o congresso tal, eu fiz o curso tal, eu me formei na instituição tal. Ok, maravilha. A gente está partindo de um pressuposto que todos nós somos fisioterapeutas, então todos nós temos o conhecimento técnico. Vamos nivelar por aí. É claro que a gente sabe que pelo código de ética temos que nos atualizar com frequência. Então, assim, a gente está partindo dessa linha de base. Ok. E que habilidade de comunicação você está trabalhando? Desculpa, né? eu acho que... Não, e que habilidades de comunicação você está trabalhando? Porque essa talvez seja a grande área que você precisa trabalhar, ou esse pode ser o seu diferencial. Porque você pode ser o melhor naquilo que você faz. Mas se você não sabe se comunicar com o público ou oferecer as soluções que você tem para os problemas que as pessoas têm. A pessoa ela tem um problema, você tem a solução. O que vai fazer o elo? Como você vai se comunicar. Exato. E aí eu quero que você fale, João, aqui para o público, o que você usa, cara, de estratégias, como que você cresceu nesse mercado, o que você viu que deu certo, o que não rolou. Entrega o ouro aí, meu irmão. Vamos lá, vamos entregar o ouro então. Tá pronto, vamos fazer a mentoria agora. Brincadeiras à parte, o que me motivou a começar nas redes sociais é porque eu não consegui pagar o IPTU e o condomínio na minha casa. Eu falei, rapaz, pandemia veio e com ela levou todos os meus pacientes. Eu falei, ixi, e não é porque eles morreram pela pandemia, é porque eles também não tinham condição de pagar o atendimento porque fechou o comércio, apertou para todo mundo. Apertou para todo mundo. Só que eu via na internet, enquanto eu lá sentado na minha casa, preso, todo mundo preso, né? Eu ficava aqui no Instagram, falava, cara, como que tem gente que ainda continua atendendo dentro da fisioterapia e como tem outras áreas de pessoas ganhando dinheiro na internet? Não é possível, cara. Eu tenho 36 anos, como eu falei, né? Então, na pandemia, estava com 30, mas mesmo à época, eu era ver. Quem olha hoje fala assim, João, você a ver sua internet? Sim, gente. Eu não conseguia ficar parado olhando para uma câmera para falar com alguém.
Eu tinha pavor disso, eu não sabia mexer, para mim Instagram era nada, é só, sei lá, olhar qualquer coisa e tchau. Eu nem ficava no Instagram, eu nem sabia direito o que era Instagram. E eu morava em Praia Grande na época, né? Se eu tinha ali cerca de 20 pacientes e a cidade tem 200 mil habitantes, eu me perguntava, cadê as 199.980 pessoas dessa cidade? Não é possível que não tenha mais ninguém precisando de fisioterapia, mesmo em período de pandemia. Eu falei, cara, eu vou começar a mostrar o meu trabalho. De alguma forma, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Certo. E comecei a postar alguns conteúdos sobre fisioterapia, porque na verdade eu não postava nada, eu postava tipo uma foto minha, uma foto de uma viagem, de um passeio, e ficava assim meses sem postar nada. Eu falei, eu vou postar. E na primeira semana não veio nenhum paciente, eu falei, pô, isso aí deve ser balela, não tem nada a ver. E eu estava sem grana, já estava devendo Deus e o mundo, né? Porque eu também não tinha uma gestão financeira bem, porque eu vim muito bem na fisioterapia, comprei casa, comprei carro, fiz viagem, porque no outro mês eu falei, eu vou ganhar 10 mil reais, tá tudo certo, mas o outro mês não veio. O outro mês veio a pandemia, e eu não tinha reserva financeira. Por isso que, gente, entendam, aprendam sobre investimento, sobre gestão financeira, sobre controle financeiro, que isso é primordial desde o começo da carreira de vocês. Bom, feito isso, eu estava sem, não tinha paciente, eu estava pronto para me inscrever no iFood. Eu me inscrevi no iFood porque eu tinha uma bicicleta, eu vendi meu carro e comprei uma bicicleta para poder me locomover, para poder pagar as coisas, até para comer, cara, sem brincadeira. Sério, não tinha quase dinheiro para comer, sem brincadeira. Eu peguei e falei, vou me inscrever no iFood, porque eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que alimentar meus cachorros, eu tenho que me alimentar, senão vai dar ruim isso aqui. Me inscrevi no iFood e eles estavam com um prazo grande de aprovação, porque todo mundo queria ser iFood, porque era o único trabalho que ainda dava para ter. Olha que loucura. E eu não tinha moto, tinha bicicleta, e ninguém quase tinha moto. Então, imagina, todo mundo com bicicleta se inscrevendo. Eu falei, esse negócio não aprova, esse negócio não aprova. Chegou numa sexta-feira, aparece uma mensagem no WhatsApp. Oi, eu quero saber sobre o seu atendimento de osteopatia. Caraca, não acredito. Meu Deus. Nunca ninguém mais me chamou. Deixa eu ver o que está acontecendo. Daí a mulher falou que queria o atendimento, expliquei para ela, eu cobrei um valor e não cobrei valor baixo, tá? Cobrei o valor justo à época, que acho que eram 120 ou 130 reais, que era ali que estava meio que tabelado pelo conselho. Eu falei, também não vou me sujeitar a menos, não vou me sujeitar a ficar doente por pouco, né? Então vamos pelo justo. Fui, atendi, ela precisou de mais um atendimento na semana seguinte, fui, ela já me indicou para outras duas colegas dela, amigas dela, já fui atender, eu falei, caraca, veio a confirmação do iFood, eu falei, não vou entrar no iFood, graças a Deus, porque até aquele pouco, digamos assim, que entrou para mim naquela semana, cara, já salvou minha vida. E eu falei, o caminho tá aqui na internet. Eu perguntei para ela assim, como que você me achou? Ela, eu vi uma hashtag sua que eu tava ali pesquisando e vi que você era fisioterapeuta, eu tava precisando, eu fui com a sua cara e te contratei. Eu, caraca, velho, só por causa de uma postagem. E isso aí, para mim, foi maravilhoso. Aí eu comecei a entender que quanto mais eu aparecesse, mais eu seria lembrado. E à medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a me seguir. E eu percebi que a maioria delas não era o paciente final, mas eram outros fisioterapeutas. Porque eu usava hashtag assim, hashtag fisioterapia, hashtag fisiodomiciliar, hashtag qualquer coisa assim em volta. Então acabou, e naquela época, o algoritmo hoje não liga muito em hashtag, mas naquela época era muito forte. Então começou a vir muito seguidor fisioterapeuta. E, de repente, apareceu 2 contatos de fisioterapeutas falando assim, olha, eu tenho um paciente em Santos, só que eu não consigo atender, você pode atender? Mas eu não te conheço, por que você está me indicando? Daí eu comecei a perceber porque eu estava sendo lembrado, porque era eu que estava aparecendo. Eu pegava foto, coisa antiga minha e conteúdo de fisioterapia novo que eu ia produzindo, eu ia colocando, então eu ia aparecendo. Muito mais que qualquer outro fisioterapeuta. E as pessoas lembravam de mim e me indicavam. Eu falei, caraca, que ponto maravilhoso que a gente está chegando. Eu falei, então não vou produzir conteúdo para paciente, porque não é tão simples, pelo menos naquela época. Hoje é muito mais fácil. Vou começar a produzir conteúdo para fisioterapeuta. Para profissionais. Para profissionais. E, de repente, as indicações vinham desses profissionais. Teve profissional já do Mato Grosso, aí do Paraná, do Sul, do Nordeste, que mandava paciente aqui, porque conhecia alguém aqui, algum contato falou que tinha alguém aqui, e quem me indicava? O João, que mora lá na Praia Grande, que pode atender tanto em Santos
quanto em São Vicente, quanto na Praia Grande. Falei, pô, agora a minha vida tá feita. E eu ia postando esses pacientes, só que eu estava incorrendo no erro. E não minto, eu sabia que eu estava incorrendo no erro. Até julho de 2021, a gente não podia postar sobre pacientes. Era proibido. Mas era o que eu tinha naquele momento. E chegou uma fiscal do CREFITO, através de uma denúncia, e falou assim, João, isso aqui é só uma orientação, a gente não vai te multar, a menos que você continue. Você tem que apagar tudo que você tem de paciente, porque não é permitido. Caraca, velho. Acabaram com o meu negócio, né? Agora que eu tô mostrando meus pacientes, as pessoas estão vendo e estão me indicando, os caras me mandam tirar. E não foi o conselho, foi através da denúncia de algum outro colega, que até hoje eu não sei quem é. Mas que hoje eu dou graças a Deus, porque naquele momento eu tive que ter uma virada. Eu vou ter que produzir conteúdo massivo para fisioterapeuta, mesmo sem mostrar meus pacientes. Uhum. E aí onde eu comecei a ter uma chuva de atração de fisioterapeutas e foi onde eu me aprofundei ainda mais no código de ética. Por isso que eu falo para vocês de resoluções, normas e acórdãos. Inclusive hoje foi aprovado o acórdão para o dry needling, não sei se vocês sabiam. Voltou Acórdão para o quê? dry needling, o agulhamento assim. Do dry needling. Hoje foi aprovado, voltou a ser nosso, não está mais proibido. Olha só que beleza. Hoje eu tenho um entendimento melhor, porque naquele momento eu falei, eu vou me aprofundar nas leis e vou falar para as pessoas sobre as leis, sobre as normas, resoluções, de uma forma mais didática. Então, tinha os rios de dancinha, de apontamento, de fazer brincadeira, e foi uma forma que eu trouxe muita gente para o meu perfil. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daí veio a resolução 532 de 2021, que aprovava, né, que autorizava a utilização de imagem e vídeo de paciente, depoimento, e aí eu voltei a utilizar com a forma correta, e aí o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então, hoje, se eu posso falar um ouro, que é o grande ouro, é assim, quem não é visto não é lembrado. Não espere por uma fórmula mágica de um tipo de postagem, de um tipo de vídeo, de um tipo de comunicação. O fato é você aparecer. E à medida que você vai aparecendo, você vai tendo a sua curva de aprendizado e vai vendo aquilo que se encaixa para você e para o seu público. E aí as pessoas vão se conectando com a forma como você aborda. Então, não é copiar algo ou alguém. Se alguém tentar fazer o que eu faço, não vai dar certo, porque essa pessoa não é o João. Se eu tentar imitar o que o João faz, o João Ruaro faz, eu não vou conseguir, porque o João tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito. Então, é ir aparecendo para ficar cada vez mais evidente. Minha mãe sempre falava, e fala, né, ela está viva, só é comprado aquilo que está na prateleira. Se tiver escondido, é muito difícil de te encontrarem. Pode até te encontrar, mas é difícil. Então, se você não tiver... E aquele velho ditado, né, João? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Isso é então, fato, né? E importância da rede social é aparecer. É uma palavra que no marketing digital se usa bastante, é a tal da constância. Se você não for constante, ninguém vai lembrar de você. Porque hoje é tanta gente disputando espaço que se você não estiver lá presente, você simplesmente é esquecido. Isso não é para assustar, mas é a realidade do mercado. E se a gente não acompanhar o mercado, a gente fica para trás. É um fato, né? Você está mostrando o que é a vida real. Mas João, tem gente que tem muito paciente e não está na rede social. Sim, provavelmente essa pessoa está lá na fisioterapia há 10, 15, 20 anos e já tem um network, uma indicação, um fluxo muito maior de um bairro, de uma região, de uma cidade. E se ela construiu assim e está tendo sucesso, mérito dela. Sim, mérito. Está tudo bem. E está tudo ótimo. Só que, com certeza, hoje, um recém-formado que está iniciando precisa também utilizar essa ferramenta para estar no mercado de trabalho. Perfeito. E eu só vou complementar antes do João falar. Eu ainda indico que daí eu acho que é muito importante, assim, às vezes eu sou meio chatinha com isso, sabe? Mas a gente está falando de habilidade de comunicação, falamos de habilidade técnica, mas conhecer a legislação também é muito importante, né? Assim, a gente conhecer o nosso código de ética, a gente conhecer o que a gente pode, o que a gente não pode, até na hora de argumentar, né? Porque, assim, as pessoas nos questionam, os médicos hoje, né? Hoje e sempre, ainda, né? Tem umas manias, né? Não vou falar mal, né? No mínimo curiosas, e a gente precisa ter argumento, né? Então, a gente precisa conhecer, e eu acho que isso só fortalece a nossa profissão, fortalece o nosso trabalho, né? Faz a gente realmente
estar acima e no lugar que a gente merece. Então, nunca é demais conhecer também, né? Exato. Uma analogia que eu sempre faço, eu vou fazer essa pergunta para o João, na verdade, já que ele é o corintiano, nosso querido corintiano aqui. Ai, não vai saber João, responder. ele vai responder. João, você joga futebol com os amigos? Você joga futebol de vez em quando com alguém, João? Não. É ruim que só. Ah, que pena. Mas já jogou futebol em algum momento na sua vida? Claro. Ótimo, beleza. Eu sou mais do basquete. Qual é a sua altura, mal que eu te pergunte? Não, mas basquete Ele recreacional. tem 1,80 e tanto. Entendi. Bom, mas o João vai saber responder minha pergunta. Qual que é a diferença de um time profissional, como o Paraná Clube, como o Corinthians, como qualquer outro time da Série A, Obrigada. o time dos amigos aí que você joga no society de vez em quando, ou numa quadra de salão? Qual que é a diferença entre um e outro? São muitas, né, cara? Qual que é a diferença do ping-pong e pro tênis de mesa? Um é profissional e o outro é amador. Não? Isso. Ótimo, perfeito. Isso é a palavra correta. No basquete, qual que é a diferença da NBA e da NBB para aquelas de quadra que os caras fazem se empurrando, se batendo para fazer vídeo na internet? É a regra. É a regra. É isso que difere o que é profissional do que é amador. Regra. Perfeito. Então, o fisioterapeuta que é profissional entende do código de ética, entende das resoluções, entende da regra do jogo da fisioterapia. Aquele que não entende está sendo amador. Pode ser profissional na carteira de habilitação da profissão, né? Na carteira de identidade profissional. Mas está sendo amador na prática. Então, quem não segue regra é amador. Quer se dar bem na profissão, entenda a base da profissão. E ela está fundamentada dentro da nossa normativa da deontologia fisioterapêutica. Perfeito. É exatamente isso. João, e vamos aproveitar esse momento aí para você divulgar também para o nosso público aqui quais produtos, né, a esteira que vocês têm hoje aí, você já falou da Nura, que é a plataforma de gestão, acompanhamento e uma série de outras coisas, já falou da pós-graduação, o que vocês têm a mais, cara? Aproveita para falar sobre tudo que vocês têm aí. Maravilha. Na verdade, eu já tive vários produtos digitais e que já me trouxeram muitos rendimentos e já ajudaram muitas pessoas pelo Brasil inteiro, né? A gente já teve mais de 40 mil vendas para fisioterapeutas. Então, a gente chegou no momento que a gente evoluiu. Por exemplo, a gente tinha um kit de documentos e nós evoluímos para a plataforma Nura, porque antes eram os documentos soltos em arquivo, PDF, Canva, Word, PowerPoint, Excel. Hoje nós evoluímos para o Nura para ter uma centralização para essas pessoas de gestão, o que facilita muito mais esse processo. Então, hoje nós estamos focados na plataforma Nura, na pós-graduação e também na mentoria Imperium, que é composta por mim, pelo professor Douglas Pulpo e o professor Ricardo Ambrosio, onde nós estamos desse direcionamento para a pessoa poder entender como empreender dentro da fisioterapia. Não só o como, não é só entendimento, a gente faz junto com ela, desde o processo daquilo que ela deseja. Pega na mão, literalmente, faz todo esse processo para fazer acontecer. Então, hoje, esses são os nossos 3 focos. Lógico que João, faço palestras pelo Brasil, em congressos também. Então, essa é a minha área de atuação. Desculpa só te interromper daí, essa mentoria ou consultoria? Isso, mentoria. É de empreendedorismo no geral? Então, assim, eu vou procurar vocês, quero abrir uma clínica. Não, a Cibele quer entrar no mundo digital. Pode. Não, a Cibele quer fazer atendimento domiciliar. Pode, ou não. É o geral dentro da fisioterapia, digamos. Né? A gente tem as mentorias individuais e as em grupo. Né? As em grupo vai abordar desde o empreendedorismo para você ter o seu CNPJ como... Mesmo que você atue sozinho, né? Você pode ter o CNPJ, a sua empresa toda sozinho, montar uma equipe ou estruturar a sua clínica e consultório, tá? Mas tudo voltado dentro também da potencialização do marketing, da comunicação e as vendas nesse processo, dentro dessa construção do CNPJ. E também a gente fala sobre a parte digital, para empreender também no digital e aumentar a sua visibilidade, aumentar as suas vendas. Mas daí, quando é uma mentoria individual, a gente vê o que exatamente a pessoa quer e a gente direciona exatamente. Isso. Perfeito. Então, assim, né? E todos nós tivemos esse mundo, né? Ou eu, os meus sócios, em algum momento, cada um tem sua especialidade, né? Um teve consultório, o outro foi professor de faculdade,
né? Eu tenho agora consultório, todos já viveram de fisioterapia domiciliar, já montamos equipe, já tivemos empresa de domiciliar também, e pagando bem, era R$100 por atendimento para cada fisioterapeuta, e não 20, como a maioria faz, né? Então, assim, a gente tem toda a vivência de tudo aquilo que a gente entrega para as pessoas. Perfeito. João, e a pós é uma pós digital? Eu posso fazer de qualquer local do Brasil ou ela é presencial? A pós ela é digital, né? Ela é o formato EAD, ela é 100% EAD. Ela tem aulas práticas demonstrativas, né? Então, a gente leva até pacientes reais. Então, não é mostrando numa imagem, não é mostrando num PowerPoint, não é mostrando num modelo qualquer. Nós levamos pacientes reais, das afecções reais, para a gente poder demonstrar para as pessoas, né? A gente sabe que a fisioterapia domiciliar ela é muito ampla e pode ser utilizada em qualquer lugar do país. A gente entende que o EAD é algo que muito positivo quando muito bem estruturado e que pode ser muito negativo quando mal estruturado. Eu sou um defensor do EAD para níveis de pós-graduação, como eu sou um defensor para não ter um EAD em graduação, porque eu acho que é a base, né? E a base precisa ser um pouquinho mais estruturada. Até acredito num híbrido, digamos assim, num semipresencial, mas desde que seja muito bem estruturado. Um EAD 100% na graduação, eu, João, não concordo, né? Eu acho que a gente precisa ter manualidade, precisa ter ali um relacionamento interpessoal. Entendo também que o Brasil tem uma proporção continental. A gente que gosta de geografia aí, João, se a gente pegar o tamanho do Brasil, ele é maior praticamente que a Europa inteira, porque o mapa mundi, ele não representa, né, de MacArthur, não representa o que realmente é o território. O nosso país, ele é muito maior do que a gente imagina. Ele é quase o tamanho da Rússia, ele é muito grande. Então, assim, a gente sabe que o presencial não alcança o país inteiro e que precisa de profissionais preparados a estarem aptos a atender as demandas do país. A gente não tem faculdade em todo lugar. Então, assim, ter talvez um modelo semipresencial bem estruturado para graduação é importante para poder favorecer o acesso à população e também depois um EAD muito bem estruturado, desde que tenha requisitos mínimos e obrigatórios. E a gente faz tudo com muito direcionamento para oferecer um melhor entendimento para as pessoas. Inclusive, nós temos tutorias 3 vezes por semana, e não é um encontro a cada 15 dias. A gente está toda semana ali discutindo caso clínico com os alunos, orientando, dando direcionamento, não só eu, com os outros professores, temos um tutor. Então, acho que quando você faz um negócio muito bem estruturado, pode ser positivo para a sociedade. E a gente está aí nessa luta há 1 ano e, graças a Deus, tendo resultados muito positivos. E não de dinheiro, de qualidade de ensino, trazendo diferença na vida das pessoas que estão aprendendo com a gente. Mas é muito bacana, cara. Esse produto ele é direcionado, né, a esses profissionais e vocês fazem isso lá na ponta. Então vocês entenderam a necessidade e aí fica mais fácil montar o curso também, porque vocês sabem o que precisa, né? E para a gente fechar, o outro produto, a Nura, ela é uma plataforma de assinatura? Isso, ela é uma assinatura mensal, tem tanto o mensal parcelado e também o anual, né? Okay. E assim, o anual dividido em 12, que você tem que pagar à vista, mas se fosse equivalente, seria equivalente a R$ 49,90. Então é um valor super acessível que a gente consegue trazer para a galera com toda a qualidade que a gente consegue entregar, né? Faz agendamento, faz confirmação de agendamento, tem um controle financeiro com gráfico, entrada, saída, né, de custos para você saber exatamente o que é que você está gastando. Vou dar um spoiler aqui para vocês, isso a gente não divulgou ainda. Eu não sei quando vai para o ar, eu não sei se quando for para o ar já vai estar disponível ou não, mas a gente já tem mais de 3.000 exercícios gravados em vídeo e a gente vai colocar na plataforma para a pessoa poder selecionar e mandar para o paciente, porque a gente sabe que muitos atendimentos não são feitos todos os dias, então o paciente paga 2, 3 vezes por semana, mas precisa fazer alguma coisa em casa. Então, só falar, o paciente não grava. Lá na frente, você pede para o paciente fazer isso, e ele faz isso. Imagina, então, se você tiver que só falar para ele fazer. Então, o fisioterapeuta vai poder selecionar o vídeo do exercício exato que ele quer e mandar para o paciente, sem o paciente precisar baixar nenhum aplicativo. Ele só vai abrir o link e vai aparecer a listagem com os vídeos, não no YouTube, mas sim dentro da própria plataforma, mas sem ter que baixar o aplicativo.
Então, a gente está estruturando para facilitar esse processo e ajudar. E também isso dá credibilidade para o fisioterapeuta, dá até para fazer ele cobrar mais, porque é como se a gente estivesse dando um apoio extra para o paciente, né? Então, é um entregável a mais. Então, a gente está nesse processo. Agora, em junho, ou até a metade de junho, já vai estar disponível. Já está tudo gravado, mas a nossa equipe de engenheiros desenvolvedores estão organizando para poder oferecer sem dar bug, sem travar, sem nada. Vai ficar muito bom. Tem que deixar redondinho, né? Para ir para o público geral aí. Exatamente. Maravilha, cara. Que bacana essa quantidade de produtos que vocês estão oferecendo aí, João. Então, para quem quiser conhecer todos esses produtos, quais são os caminhos? Deixe todos os contatos, as redes aí. Bom, tá aqui, para quem tá no vídeo, né? Isso. Tá aqui o @Dr. João Mendes. É o famoso, vai no link da bio que você encontra tudo, né? Mas se você quiser também ver o perfil da plataforma Nura, é @plataforma Nura, tá? Então, vocês podem ir lá, sigam a gente. Se vocês tiraram foto, ou fizeram um vídeo, um print, aqui em algum momento da nossa conversa, pode me marcar lá que eu vou repostar a vocês para saber que vocês assistiram. Pode mandar o feedback positivo ou negativo, a gente está aqui para discutir e sempre engrandecer a fisioterapia, né? Então, esses são os meus contatos. Dr. João Mendes em todas as redes. Se bem que eu uso só o Instagram praticamente, mas eu estou no TikTok, estou no Twitter, tudo é Dr. João Mendes. É só encontrar lá. Maravilha, pessoal. Então, para quem ainda não conhece o João, né, o que eu acho difícil, mas se isso for uma realidade, @Dr. João Mendes, @Dr. João Mendes. É isso, boa, claro. Dr. João Mendes. Exato. Isso, maravilha. Sibeli, para quem quiser te encontrar? Também acho que o caminho mais fácil é o Instagram, né? @Cibele Melo Quinaut, Cibele com S, que bastante gente confunde. E só manda mensagem, eu geralmente respondo e tenho respondido até bem rapidinho. Estou criando a constância que o João está falando, mas ainda estou bem longe, não estou nem perto, né? Porque não sou nada do Instagram, mas eu tenho tentado entrar diariamente e respondo, né? No mesmo dia ali. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, pode me procurar. E você, João? Claro, agora tem que falar o sobrenome, porque tem muito João. Diferenciar. Ok, pessoal, quem quiser me encontrar também no Instagram, caminho mais fácil, @investidordoutor. Como falei no início do episódio, se você tem interesse para saber um pouquinho mais sobre finanças pessoais, investimentos e sobre como isso é importante também na nossa vida profissional, que é o que eu sempre falo, né? Cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Então, se você quiser aprender a investir em ações, em fundos imobiliários, aprender investimento no exterior, como dolarizar, né, ou investir em moedas mais fortes, ou seja, transformar o nosso rendimento em patrimônio de fato, pensando lá na frente, na nossa aposentadoria, enquanto a gente for sossegar. Não dá para pensar em tudo isso sem planejar os seus investimentos. Então, essa área é muito gostosa de aprender, depois que a gente engrena, vai que vai, então é importante a gente saber sobre isso. Então, eu vou dar uma dica, gente. Manda uma mensaginha para ele, fala, me lembre todo mês, ele faz isso comigo. Já investiu esse mês? Eu já vou fazer essa consultoria aí, eu já vou entrar lá no @investidordoutor e já vou lá no link da bio e vou chamar você, hein? É isso aí, maravilha. Então, todos estão convidados a descobrir, né, um pouquinho desse maravilhoso mundo dos investimentos, que, assim, parece que para nós da saúde é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, envolve matemática, isso, aquilo. Mas falar de dinheiro, a gente fala na mesa do jantar, em casa, a gente fala com os nossos familiares, então é natural. Depois a gente só tem que entender os processos e os fluxos. Então, depois que, é o que eu sempre falo, depois que a gente entende, cara, é muito gostoso mesmo. Eu posso falar uma coisa, João? Qualquer coisa Claro. Você me corrige se eu estiver errado. A gente tem dentro da saúde, inclusive na fisioterapia, a gente tem um mito muito grande, um tabu, na verdade. Um tabu de falar de dinheiro. Nossa, o profissional de saúde não pode ganhar dinheiro, nossa. Mesmo que seja com atendimento, nossa, não pode, coitadinho de não sei de quem, você está cobrando caro, não pode. Pô, a gente fez uma faculdade de nível superior que a gente gastou muita grana. Se não foi você, foi seu pai. Se não foi seu pai, foi teu avô. Se não foi teu avô, foi o governo. Foi a bolsa o dinheiro da bolsa da faculdade. De algum lugar o dinheiro saiu, não foi de graça. E não foi pouco. E quando a gente fala em dinheiro, a gente tem que entender que dinheiro serve para 3 coisas e só. Dinheiro serve para segurança, que é isso que o João traz para a gente, provavelmente. É segurança de moradia, segurança alimentar, de deslocamento, para poder pagar um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, uma medicação, uma cirurgia.
Isso é segurança. Segurança não é ter uma mansão, segurança é ter um lugar seguro para você morar. Mansão é sonho, mansão é desejo, carro de luxo é desejo. É onde entra a segunda coisa que serve o dinheiro. Realizar sonhos, a gente é ser humano, a gente é movido a sonhos e desejos. Fazer uma viagem legal, uma viagem para a Europa, para a Disney, para as Maldivas, para o Japão, para dentro do Brasil, para Guarapuava. Esse eu entendo bem. Onde vocês quiserem. É isso que serve dinheiro. Comprar um carrão, ter uma Porsche, uma BMW. Dinheiro serve para realizar sonhos e desejos. Ah, minha mãe quer dar uma casa para minha mãe, esse é meu sonho. Não, esse não é seu sonho, esse é segurança para tua mãe. Isso não é sonho. Dar uma mansão para sua mãe pode ser. Aí, beleza. Aí é onde entra a terceira coisa que serve o dinheiro. Você está estabilizado, está com segurança, está tudo bem. Aí sim você pode ajudar as pessoas. Aí você pode doar seu dinheiro, doa o dinheiro para a ONG, faz um trabalho voluntário. Você quer ajudar, você não cobra barato. Você quer ajudar, você atende de graça. Você faz um serviço comunitário de graça. Pega alguém e atende de graça. Porque aí você já está todo estabilizado, está com suas contas pagas, realiza seus sonhos, e aí sim você pode ajudar outra pessoa. É para isso que serve dinheiro. E se você inverte a ordem, é onde você desiste da profissão. É onde você vai fazer baratinho, vai atender gratuito e não paga as suas contas. Onde você compra um carrão, onde você compra uma super viagem, você compra uma casa, mas daí você não tem a segurança. Uma casa não, uma mansão, né? Você gasta com bobagem, você não tem segurança. Então, nunca inverta. Segurança, sonho e desejo, ajude o próximo. É para isso que serve dinheiro. Quando a gente facilita isso dentro da área da saúde, a gente vive bem. E eu era assim, eu não entendia. E quando eu entendi, aí as coisas fluíram. Mas vamos com o João Ruaro, porque esse é o cara perfeito para ensinar isso aí para vocês. Resumiu impecavelmente. João, apesar da gente estar tentando deixar essa nossa conversa do podcast sempre em 1h10, 1h15, a gente nunca consegue, porque o papo vai. Foi mal. E, que se deixar eu falo mais, tá? Se deixar eu vou falando. Então, esse é um problema nosso, a gente tem tido muita dificuldade, porque assim, como os nossos convidados eles são muito bons, a gente quer explorar ao máximo tudo que eles podem oferecer de potencialidade, não tem como, cara. Então assim, esse foi mais um episódio aí que com certeza vai ficar para a história do Fisioverso. Então, posso deixar só mais um contato aqui? Claro, claro. Eu quero aproveitar que eu estou na história do Fisioverso e eu queria... posso deixar o meu podcast aqui também? Eu também tenho um podcast. Claro, deve. É o @Fisio Sem Limites, tá? É o @Fisio Sem Limites. Nós estamos lá com mais de 20 mil seguidores no Instagram, milhares de visualizações no YouTube e Spotify. E tudo começou também do desejo, da vontade de poder ensinar para mais pessoas, mais coisas das diversas áreas de fisioterapia, né? Então, já fica o meu convite aqui, porque a gente também vai estrear o nosso modo online e a gente quer convidar vocês também para virem ao nosso podcast. Que honra. Seja online ou presencial, se em algum momento vocês estiverem em São Paulo, me avisa que a gente pega o nosso estúdio lá e a gente vai lá gravar com vocês. Para a gente poder fazer essa conexão aí, essa colada Fisioverso e Fisio Sem Limites, que vai ser bom demais. Legal. Que maravilha. Gente, ó, eu vou falar como ouvinte, tá? O Fisio Sem Limites aí do João e do Ricardo é um baita podcast, então só convidados de muitíssima qualidade, então assim, bate-papo sempre muito agradável também, então parabéns por mais essa iniciativa que vocês têm também, cara. Então, deixa eu aproveitar e fazer o nosso agradecimento final, João, porque sem dúvida essa conversa agregou em muito para o nosso público, então muito obrigado por disponibilizar o teu tempo aqui para o Fisioverso. Não é fácil conseguir horários na agenda de pessoas como você, então muito obrigado por também ter conseguido reservar. Não dá mais 15 minutos, dá mais 20 minutos, cara, a gente dá um jeito e vai, e foi assim que a gente fez, de fato. Então, obrigado e obrigado por contribuir tanto com a nossa profissão, obrigado por se preocupar em capacitar melhor os profissionais, ter essa visão macro, né? Eu sempre falo assim que o fisioterapeuta empreendedor que consegue ter essa visão macro, de enxergar de fora da caixa, de ver que assim, cara, vamos esquecer agora essa questão toda financeira que a gente falou, mas pensar em contribuir com a nossa profissão, formar melhores profissionais, dar mais capacitação para que todo mundo reconheça melhor a nossa profissão, cara, isso é impagável, tá? Então, assim, mérito de vocês que estão empreendendo nesse sentido, e que bom que tem pessoas como você na nossa profissão, que estão com esse olhar de tentar deixar ela cada vez melhor, e é assim que a gente vai crescer, e a gente vai ficar cada vez maior, e a gente vai ser gigante, a nossa profissão. Ela já é,
mas ela ainda tem muita potencialidade. Então, obrigado por isso que vocês estão fazendo, cara, e o Fisioverso está de portas abertas para você, para o Ricardo, para o Douglas, para o teu time, então muito obrigado, cara, de verdade. Eu que agradeço você, Cibele, agradeço você, João. Parabéns pelo podcast de vocês. Eu ouvi alguns episódios também, vou ouvir mais alguns ainda, e adorei muito do jeito que vocês abordam, é tudo muito leve, tudo muito tranquilo, deixando a gente super à vontade. E é isso, eu quero só poder contribuir, porque tudo no final é o que eu, com o Ricardo, né, o meu sócio, sempre fala, né? Não importa se você é um barco grande ou se é um barco pequeno, quando a maré sobe, todo mundo pesca mais. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Todo mundo está contribuindo para essa maré subir, para vir mais oportunidades para todo mundo. No fim, não só a gente, mas a sociedade também é beneficiada por isso. E a gente pode viver um mundo mais tranquilo, um mundo mais harmônico, com uma fisioterapia ainda mais grande do que ela já é, maior do que ela ainda já é. E é isso. Bom, obrigada. Acho que não preciso repetir tudo que o João falou, porque com certeza, né, concordo com tudo. E eu só queria reforçar assim, o quanto dá orgulho, né? A gente vê pessoas como você sendo fisioterapeuta, fazendo a fisioterapia, estar no lugar que ela merece, mostrando, né, para todas as pessoas, fisioterapeutas e não fisioterapeutas, o quão bom a gente é quando a gente quer ser e quando a gente se dedica a ser, né? E eu acho que toda essa tua trajetória de crescer tecnicamente, como a gente repetiu, claro que é essencial, né? Acho que isso a gente acabou não discutindo tanto, porque isso é o óbvio, embora o óbvio tenha que ser dito algumas vezes, né? Mas como precisa. Isso é fato. Mas eu acho que ter toda essa sua visão, todo o seu cuidado com estas questões que também são importantes, principalmente nos dias de hoje, né? Em relação à comunicação, em relação ao marketing, mais um marketing que realmente te leva para cima sem derrubar os outros, né? Você falou super bem aí no final da maré subir, todo mundo pescar junto, e eu acho que isso todos nós, não só eu e o João aqui, mas todos que estão nos ouvindo, a gente só tem a agradecer, né? E que apareçam mais profissionais como você para ajudar realmente a fisioterapia chegar onde ela de fato merece. Então, obrigada mais uma vez, foi um super prazer, né, te conhecer, a gente já te conhecia de redes sociais e que bom, claro, né, não presencialmente, que um dia a gente se conheça, mas... Vamos nos conhecer, disso pode ter certeza. Foi um grande prazer e obrigada de novo por contribuir aqui com o Fisioverso. Como o João falou, quando a gente pensou no podcast, era isso que a gente queria, sabe? Que as pessoas escutassem as histórias de outros colegas e tivessem a oportunidade de olhar um pouquinho para si, de refletir, de pensar o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso mudar. Nossa, eu também fiz isso, nossa, né, também tive dificuldade nisso, dificuldade naquilo, acho que até de se enxergar no outro, e eu acho que a gente tem conseguido isso, e a gente está bem feliz com tudo que a gente já produziu, e tenho certeza que vai produzir, eu tenho certeza que o teu episódio vai ser um daqueles que as pessoas vão ouvir e ouvir e ouvir, porque foi muito, muito, muito bom. Obrigado, viu, Cibele? Vamos lá para o nosso fechamento? Bora. Vamos lá? Então, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau.